Ética e cidadania no voto. O Jornal Regional, seguindo a sua tradição de trazer informação de qualidade para você ouvinte internauta, com ampla cobertura do processo eleitoral, realiza a rodada de entrevistas com candidatos a prefeito de cidades aqui da nossa região. Nesta semana, estamos ouvindo os postulantes de Guaratinguetá, nesta primeira etapa do jornal, e hoje, seguindo a ordem alfabética do nome utilizado em urna, o quinto candidato a estar aqui conosco é Thales Gayan. As entrevistas de Guaratinguetá têm 30 minutos de duração total, contando 3 minutos de intervalo e também 3 minutos de um breve bate-papo com o candidato ou candidata a vice. As regras foram apresentadas a todas as candidaturas e aceitas também em reunião realizada previamente. Thales Vargas Gayan é natural de Guaratinguetá e tem 36 anos. É mestre em Museologia pela Universidade de São Paulo, bacharel em História pela Universidade Federal de Ouro Preto e técnico em Conservação e Restauro pela Fundação de Arte de Ouro Preto. Atua como pesquisador, consultor e técnico no segmento de patrimônio cultural, museus e arquivos. É conselheiro municipal de cultura em Guaratinguetá. É candidato à prefeitura pela primeira vez pelo PSOL, que forma a federação com a Rede. Sua vice é a professora Rosana. Candidato, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Nosso tempo começa a partir de agora e eu começo perguntando o que motivou a concorrer à prefeitura, se sente preparado para esse desafio. Jorge Eduardo, bom dia Leandro, bom dia aos ouvintes que nos escutam agora. Bem, a motivação principal, eu acredito que seja justamente esse anseio por renovação em nossa cidade. Eu represento um grupo político, um partido que não faz parte desses grupos políticos que estão há décadas no poder na cidade. Hoje nós temos na disputa eleitoral meus adversários que ou representam uma continuidade do atual governo aí que se arrasta por 8 anos, está se concluindo o segundo mandato, ou dos grupos políticos que estão aí há mais de 30 anos no poder. Então, eu quero trazer uma perspectiva de política renovada, com participação popular, poder popular efetivo, participação da população no processo decisório, na gestão pública e uma luta permanente pelos direitos da população, pela dignidade da nossa população, para além do período eleitoral. Por a gente não esquecer que a política é muito além do momento em que a gente deposita o nosso voto na urna e vai muito além desse momento. Esse mote da renovação você considera ser o principal diferencial? Além disso, como foi construído também o plano de governo? Perfeito. O plano de governo foi feito a partir de um processo de escuta ativa. Então, encontros sucessivos com a população, com militantes do partido também, mais abertos à população para debater temas sensíveis da população, a escuta aí de nossos contatos, da nossa militância que está pessoas formadas em uma diversidade de formações, então esse processo de escuta ativa. Então discutimos temas como a segurança, a educação pública, a cultura da nossa cidade, a educação, em contato com servidores públicos, fazendo um processo de diagnóstico, de análise, um retrato da nossa cidade hoje e perspectivas de melhoria para uma cidade mais digna, mais inclusiva e mais justa para a nossa população. Em termos dessas perspectivas de melhorias, a saúde é uma área de grande anseio da população, colocada inclusive quando nós vamos até as ruas ouvir aqui na reportagem. Qual o plano para resolver alguns problemas desse setor, como a demora na marcação de consultas exatas? Sim, hoje tem alguns problemas muito sensíveis. A falta de espaços que atendam à demanda da população. Então, a gente precisa avançar na construção das unidades de saúde. Hoje, há um problema muito grave em Guaratinguetá, que é o piso da enfermagem. Então, os enfermeiros da nossa cidade não recebem o piso previsto em lei. Então, é uma falha muito grave. Na verdade, é a não observância aí da lei. Precisamos avançar muito na questão da atenção básica, da saúde da família. Então, nessa estratégia preventiva de saúde, campanhas de vacinação, o combate também a epidemias como a dengue, por exemplo, essa medicina preventiva que desafoga e retira um pouco da pressão sobre o sistema de saúde. E contratação de profissionais. Existe uma demanda muito grande por médicos. Hoje há filas na cidade para o atendimento das questões mais básicas. Um clínico geral, existe uma fila considerável para conseguir ter o acesso a essa porta de entrada para o atendimento da medicina população. Então, para os especialistas, mais difícil ainda. As pessoas aguardam por mês, mais de ano, para ter um atendimento digno. Então, algumas das questões aí que precisam ser resolvidas. Para isso, seriam necessários recursos. E uma das propostas que consta no plano de governo é recuperar as finanças da prefeitura. Como seria esse plano de recuperação de finanças? Alguma área teria que sofrer algum corte, ajuste? Como que funcionaria? Olha, eu creio que uma coisa é uma reforma administrativa, é um uso mais racional dos recursos públicos que a gente tem à disposição. Por exemplo, os imóveis públicos. Hoje, a prefeitura tem um dispêndio muito grande com aluguel,
há uma conveniência muito grande política para o atendimento aí do cabideiro de empregos propriamente nas empresas estatais e alguns quadros da prefeitura. Então, a função que deveria estar a serviço da população, ela é ocupada por uma conveniência política. Há que ter, então, uma reforma administrativa nesse momento, não vejo como perspectiva a realização de cortes, mas uma otimização da gestão pública e a atração de fundos maiores. Eu defendo muito o desenvolvimento de um vetor importante da economia da cidade, que é da cultura e do turismo. Hoje, muito pouco explorado e um grande potencial. Você sabe bem, Guaratinguetá tem o título de instância turística, né? O turismo religioso, que é muito célebre na cidade, mas que precisa ser muito desenvolvido. Então, para além das atividades econômicas já predominantes, comércio e serviços, a indústria, a agropecuária, a lavoura do arroz, a indústria leiteira, que são muito importantes, merecem ser revalorizados, ter sua infraestrutura apoiada, mas também desenvolver esse eixo da cultura e do turismo, que eu acho fundamental e que traz um retorno também às finanças da cidade muito positivo, justamente para o investimento na máquina pública, para ter um serviço público de dignidade para a população. Outra questão levantada também no plano de governo é a proposta de construir a paridade de gênero e raça no secretariado. Você já pensa em nomes? Como seria também esse processo de construção do secretariado? Ainda não. É um processo ainda em construção, mas é fundamental aqui valorizar o servidor público no sentido de que o servidor conhece a realidade da cidade, ele lida com aquelas questões, então de buscar para o secretariado, para a composição, quadros dignos e importantes dentro da própria estrutura municipal, o servidor público já conhece a realidade por dentro, então isso também lida com o processo de valorização, não trazer assim uma pessoa muito aventureira, que não tem muito contexto, então esse é um processo fundamental. E buscando a paridade de gênero, Zé Eduardo, qual que é a questão fundamental? Não é uma questão aqui de representatividade esvaziada. Eu estou falando aqui de ter mulheres, de ter pessoas negras nas posições de decisão e de formação das políticas públicas, justamente porque conhecem a realidade e representam ali o seu grupo social de maneira digna. Então, a ideia de trazer uma gestão pública mais justa e mais humana a partir justamente da diversidade de nossa população, da diversidade e da desigualdades que são inerentes à nossa sociedade. Então, a paridade de gênero e raça também passa por esse contexto. Candidato, o senhor falou sobre o turismo, que é, sem sombra de dúvidas, uma possível grande mola propulsora, como o senhor citou. Qual seria a proposta também para aumentar o número de turistas que passam mais tempo em Guaratinguetá, para que também invistam mais no município, gastem mais e possam gerar esse recurso para a cidade? Perfeitamente. Isso passa, primeiro, pela uma certa profissionalização da gestão da cultura e do turismo. Então, a contratação pontual, não estou me referindo aqui a um grande aporte que deve ser feito nessa área, mas um investimento bem pensado, um investimento bem feito e bem localizado para a profissionalização da gestão da cultura e do turismo. Por exemplo, o fomento aos nossos fazedores de cultura, no sentido de que os artistas fazedores de cultura da cidade, eles consigam lidar com essa rede de recursos públicos por meio da lei de incentivo, do fomento, dos editais da cultura, que vão atrair recursos para o nosso município, aumentar a oferta de produtos culturais em relação ao turismo, fortalecer o turismo histórico, então será complementar ao turismo religioso, essas coisas andarão lado a lado. Também o turismo de natureza, o turismo gastronômico, que está na zona rural. Então, de maneira a reter esse público. Nós temos uma quantidade muito grande de visitantes hoje em Guaratinguetá, mas que não são retidos. É um turismo, como eu costumo dizer, de porta de ônibus. A pessoa vem, conhece a nossa igreja de Santo Antônio, a igreja matriz, conhece a casa de Frei Galvão e, eventualmente, entra no ônibus novamente, vem aqui para Aparecida, no Santuário Nacional, vai para Cachoeira Paulista. Mas então a ideia de reter é de conhecer um pouco a diversidade da cidade, de fazer esse turismo histórico, de frequentar centros culturais, de frequentar um museu, de conhecer um restaurante, de conhecer a nossa culinária muito rica também, e um turismo de natureza, aí, por exemplo, como na área, no bairro do Gomeral, na nossa zona rural. Candidato, em relação ao transporte público, é uma grande demanda da população também. Itinerários acabam não atendendo todos os bairros, os ônibus também com os horários que não atendem muitas vezes a população. O que o senhor pretende fazer para melhorar a oferta desse serviço? Essa é uma questão escandalosa da nossa cidade. Esse é um problema que se arrasta já por décadas e que, com certeza, nenhum adversário meu tem coragem de enfrentar isso, de apontar que existe esse problema. É uma espécie de elefante branco muito grande em Guará. Então, você tem uma empresa, o transporte público, uma concessão que não tem nenhuma transparência, cujos gastos não tem nenhuma transparência. No período da pandemia para cá, você tem uma redução muito grande da quantidade de horários, então a população tem uma restrição muito grande para você se deslocar para a zona rural, então uma quantidade muito grande, muito pequena de horários. Hoje, a passagem é muito cara para ônibus que quebram com frequência, as adaptações para acessibilidade não funcionam da maneira adequada. Então, o que nós propomos é uma auditoria muito fechada, colocar uma lupa nesse contrato, se necessário rescindir ou mudar os termos,
a criação de uma empresa pública de transporte e a efetivação da tarifa zero para a nossa cidade. Um processo de construção, não estou dizendo que isso é feito aqui do dia para a noite, mas são alguns dos nossos objetivos em relação a isso. Em termos do funcionamento, seria uma validação da licitação já existente com a empresa para tentar fazer esse contrato e aí bancar para que a tarifa fosse zero, ou outra forma também de ter essa tarifa zero? A primeira coisa o objetivo final é justamente efetivar a fundação de uma empresa pública de transporte para ter a tarifa zero a partir daí. Uma empresa pública em que a arrecadação dessa empresa pública e o que for feito a nível de subsídio, ele vai ser reinvestido na própria empresa e não vai ser, como é hoje, para enriquecer uma família de proprietários da empresa pública, da empresa de transporte, no caso. Agora, 11h30, estamos conversando com o candidato a prefeito de Guaratinguetá, Thales Gayan, do PSOL. Você participa com a gente também, envia o seu questionamento pelo WhatsApp 99750-1814. A gente volta já. Jornal Regional. O JR está de volta, agora 11h33, conversando hoje com o candidato a prefeito de Guaratinguetá, Thales Gayan, do PSOL. Candidato, como foi o processo de construção da chapa, de escolha também da candidata a vice? Nós temos agora uma chapa de vereadores escolhida também dentro da nossa militância, muito representativa no sentido de representar a diversidade da nossa população e também pessoas de diferentes contextos aí sociais, de bairros diferentes da cidade, então que estão empenhadas aí na transformação social também. Quanto à chapa, né, eu e a Rosana pegamos essa tarefa a partir de um processo coletivo. Então, um debate feito com a nossa militância, com o partido, construído coletivamente, como o nosso plano de governo, como as nossas escolhas políticas, sempre pautadas a partir de um processo de coletividade. Da mesma maneira como eu vejo a candidatura à gestão pública também deve ser construída a partir da participação do poder popular efetivo. E agora a gente vai direto para Guaratinguetá, 11h34, Mário de Paula está com a candidata a vice. Mário? Exatamente, Edu. Mais uma vez, bom dia para você, bom dia a todos. Ao meu lado, a candidata vice da chapa do Thales, do PSOL, aqui de Guaratinguetá, a professora Rosana. Candidata, 3 minutos a partir de agora. Qual a sua principal característica que agrega nessa candidatura e a senhora se sente preparada para assumir a prefeitura, caso de necessidade? Bom, eu acho que a principal característica, não só minha, como nossa, do PSOL, é que a gente tem um apego muito grande à nossa origem. Nós somos pessoas do povo. A gente sofre na pele as necessidades de um morador de Guaratinguetá. Então eu acredito que até por nós sermos pessoas comuns, pessoas do povo, a gente consegue ver o que a cidade está precisando, né. E eu sempre fui uma militante, eu sempre briguei por melhores condições, por melhores, não só condições, mas por igualdade entre as pessoas. Eu sou uma feminista, então eu sempre briguei por ter condições melhores para as mulheres principalmente, e enquanto professora, para a educação, porque a gente não consegue nada se a gente não tiver educação, né. A educação transforma as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então eu acredito muito nessas pautas. E a senhora deve desempenhar alguma função específica na administração, caso eleita? Bom, isso é uma atribuição do prefeito, mas eu e o Thales, a gente tem um entrosamento muito bacana. E eu tenho essa característica, né, de ser mulher, então a gente tem uma secretaria de mulher, a gente tem uma secretaria de educação, e eu sou bióloga. Eu tenho, assim, uma preocupação e um conhecimento técnico muito grande em meio ambiente, mas isso o Thales que vai decidir, eu tô para apoiá-lo, a gente tem um entrosamento muito grande, e a gente sempre conversa sobre isso e ele fala: "Olha, você vai ficar nesse lugar aí, né". Então é por aí.
Tá certo, nós ouvimos então a professora Rosana, candidata a vice na chapa do Tales do PSOL aqui em Guaratinguetá. Edu, eu volto com você. Obrigado, Mário. Agradeço também a candidata pela participação conosco e a gente segue agora também trazendo participação dos nossos ouvintes e internautas. A voz do ouvinte. Alô? No Jornal Regional. Candidato, o José Nilton, morador do bairro Engenho d'Água, em Guaratinguetá, participa conosco. Ele gostaria de saber quais projetos do candidato para melhorar as filas nos postos de saúde da cidade, que vem deixando a população bastante insatisfeita. O senhor falou brevemente, mas ele gostaria que detalhasse melhor. Perfeitamente. Primeiro, há uma deficiência grande aqui na gestão pública em Guará, que é a dificuldade de criar dados, né? Você ter a análise estatística da demanda efetiva, tamanho de filas e tudo isso. Então, é importante ter um trabalho permanente de mapeamento aí da demanda, tamanho da fila, qual a condição atual do serviço público, mas certamente isso vai atender o quê? A expansão da rede de atenção pública, então construção de novas UBS, de novas unidades, isso é necessário, mas precisa ser bem mapeado e muito bem distribuído na cidade. Hoje, certamente, é deficitária a quantidade de profissionais, então, sobretudo profissionais da medicina, os médicos que estão atendendo a população, é insuficiente, precisa aumentar, ter a contratação efetiva do profissional para reduzir a fila e como eu disse também, a fortalecimento aí da saúde, da atenção básica, né, de saúde. Então, essa dinâmica, essa perspectiva aí preventiva, que é do agente de saúde, do médico, estar presente também aí na porta da casa das pessoas para fazer os retornos, para fazer um acompanhamento das condições de saúde. A gente fala, por exemplo, da saúde no período do puerpério, nos exames pré-natais, campanha de vacinação, campanha para a prevenção da dengue, isso também é fundamental. E, como disse antes, o respeito ao profissional de enfermagem através do pagamento do piso. Isso já é lei e não é cumprido atualmente. Nós vamos cumprir. A Renata Oliveira, moradora do bairro Jardim do Vale, falou que ouviu a respeito do transporte público. Gostaria de saber como seria financiada essa empresa pública de transporte municipal, se isso seria sustentável ao longo do tempo. Perfeitamente. Hoje há um repasse gigantesco, né? Então, o primeiro passo é justamente fazer essa auditoria, botar lupa nesse contrato, porque hoje há um repasse gigantesco que hoje a gestora da TUG, né, recebe um lucro fabuloso com esse subsídio que é feito por parte do contrato com a prefeitura e também o subsídio à passagem que é pago hoje. Então é justamente esse recurso que já é dispendiado, que consome uma boa parte do tesouro do município, que vai sustentar. Então, e através também, por exemplo, da criação do fundo de transporte, que vai trazer uma dinâmica mais fluida no sentido da arrecadação de outros recursos também, recursos, por exemplo, da União, enfim, outras possibilidades. A implementação do Fundo Municipal de Transporte com acompanhamento, participação popular e controle social também, porque isso tudo tem que ser feito com absoluta transparência, mas a criação do Fundo Municipal, a criação do Conselho vai fortalecer também a possibilidade de atração de mais recursos também para esse meio. Carlos Oliveira, do Parque do Sol, pergunta a respeito da esquerda em Guaratinguetá. Segundo ele, seria positivo ter uma união dos dois partidos, PT e PSOL. Ele pergunta por que isso não foi possível. Certamente é positivo, mas não foi possível no momento. Nós ainda estamos apresentando hoje pela primeira vez uma candidatura na cidade, né? Então houve um diálogo nesse sentido, mas não foi possível no momento. Mas como já estivemos ao lado do Partido dos Trabalhadores na cidade, né, nas nossas lutas também, poderemos no futuro também construir essa unidade, mas não foi o momento e é isso. O Júlio César pergunta quais os projetos do candidato para a geração de emprego, principalmente para a população entre 20 e 30 anos. Perfeitamente. A gente tem a desenvolvimento desse eixo da população, desse eixo da economia da cidade, que eu acredito ser fundamental, que é da economia da cultura e do turismo. Então, o fortalecimento dos fazedores de cultura para atração de maiores recursos, isso vai fortalecer de maneira indireta, mas com um fortalecimento considerável, o setor de comércio e serviços da cidade, a revitalização do nosso centro, do centro da cidade também, a dinamização desse espaço urbano que hoje está muito decadente, muito fechado, então tem que haver um processo ativo. Então, nesse sentido, para fortalecer geração de empregos para esse serviço. Então, você tem uma gama de fatores, né? Os eventos que são ligados ao turismo e à cultura, eles vão movimentar o sentido do comércio e serviço, no sentido que vai ter a população presente na rua, vai movimentar esse comércio, vai estar presente, por exemplo, serviços dos guias de turismo, os prestadores de serviços, os comerciantes. Então, movimentar e aquecer a economia. E a gente já tem ontem, por exemplo, eu estava no Conselho de Cultura de Guaratinguetá conversando sobre isso, né? A gente tem pesquisas que demonstram muito claramente que o fomento público através de editais de lei de incentivo à cultura, ele vai trazer um retorno. Então, para R$1,
na Lei Paulo Gustavo, no Rio de Janeiro, no caso da pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, vai apontar cada real que é investido na cultura, por exemplo, através da Lei Paulo Gustavo, vai trazer um retorno de coisa de 5,60, R$6. Então o retorno é efetivo, ele vai aquecer a economia e isso também vai trazer a produção de turismo. Para além disso, investimento na infraestrutura para atendimento às nossas indústrias que já estão aí consolidadas. Então, o aprimoramento da infraestrutura de suporte e amparo à nossa indústria que já está instalada. Então, a nossa indústria leiteira, a lavoura do arroz, a agricultura familiar, que também tem de ser valorizada, a infraestrutura para a indústria efetiva já instalada. Então, acho que são algumas questões que dizem respeito a isso. A infraestrutura também que tem que avançar na cidade, que também vai causar a geração de empregos, é avançar a infraestrutura do tratamento de resíduos, tratamento de água na cidade, o reflorestamento, cuidado também com as matas ciliares, com as nossas nascentes também, para trazer uma água limpa e pura para a nossa população, uma saúde mais digna e um meio ambiente respeitado. O senhor citou resíduos, a gente não pode deixar de falar também da Codese, que desde 2019 tem apresentado resultados negativos. Qual seria a proposta para solução do quadro da companhia? Perfeitamente. Isso também passa por uma auditoria desses contratos. Hoje a Codese não consegue honrar, não consegue pagar fornecedores, tem a dificuldade de pagar sua folha de pagamento, a prefeitura fica tampando esse rombo. Esse é um problema de décadas, que se deve a um maloteamento que foi feito essa terra toda da antiga fazenda da família Byington, né? Um processo que foi feito sempre de maneira muito irregular. A Codese se tornou um cabideiro de empregos, como é até hoje. Então foi acumulando dívidas. Tem que ser usada, primeiro, honrar esses pagamentos, renegociar tudo isso, ter uma conversa muito transparente e correta com os fornecedores, com todo mundo, toda a dívida que existe hoje, fazer um mapeamento desses contratos, uma auditoria desse processo e empregar a Codese justamente no avanço dessa estrutura, juntamente com a SAEG, no sentido de aprimorar as nossas infraestruturas, não dar um passo maior do que a perna. A Codese teve um problema no tempo recente da atual gestão, que foi de pegar uma quantidade de obras e uma tipologia de empreendimentos que a empresa não tinha condição de honrar. Isso teve como resultado, inclusive, rescisão de contratos, como, por exemplo, a reforma do Mercadão Municipal, que já se arrasta por muitos anos. Então, uma empresa que foi mais gerida, mas que tem um potencial muito grande de trazer um serviço digno. Isso também vai contribuir com a empregabilidade que nós falamos antes, porque há um potencial através desse dimensionamento da infraestrutura, da reconstrução, no caso dessa empresa. Hoje está sendo vendido o terreno da cidade, está sendo retalhada uma terra de nascentes, de áreas de mata e de nascentes na cidade, para pagar esse rombo que hoje está na casa dos 12, 14 milhões, salvo engano. O José Carlos está perguntando sobre o tratamento de esgoto, né? O que o candidato pretende fazer para que a cidade tenha 100% de esgoto tratado, porque ele diz que é uma vergonha o município despejar esgoto no Rio Paraíba. Vergonhoso, sobretudo se tratando que nós temos uma estatal, uma empresa municipal que tem plenas condições de avançar nesse tratamento. O tratamento na cidade de resíduos está estagnado há muitos anos e a SAEG ainda, os gestores da SAEG, eles se orgulham de dizer, poxa, a empresa está trazendo lucratividade, está sendo bem gerida. Por que está trazendo lucratividade, Eduardo? Pelo seguinte, porque a empresa não avança no tratamento, então não cumpre seu serviço e cobra uma taxa, que não é pequena. O ouvinte de Guaratinguetá aqui na Sustância sabe muito bem disso. Então, quer dizer, esse dinheiro simplesmente está entrando para os cofres da SAEG e não está dando retorno para a população. Então, tem que ser um avanço efetivo, tem que ter uma meta ousada e isso tem que ser contínuo. Tem que ter um planejamento de longa duração também, mas tem que ser feito. E esse também, outro investimento aí fundamental a ser feito para trazer dignidade, para trazer saúde para a nossa população, para respeitar o nosso meio ambiente e que também vai ter um reflexo também na geração de empregos em nossa cidade. O Lincoln Cope, morador do bairro Parque do Sol, gostaria de saber do candidato, caso eleito, se a empresa que hoje é responsável pela limpeza pública, que ficou no lugar da frente de trabalho, vai continuar ou sair da cidade. Ele também pergunta se existe a possibilidade de retorno da Expo Guará, também retorno da frente de trabalho. Frente de trabalho tem que ser observado com uma questão somente que tem que ter, eu acho que é plenamente viável, mas tem que ter uma questão muito sensível no sentido de ter observância de direitos trabalhistas, tem que ser feito com bom planejamento e bem direcionado, mas eu acredito que seja plenamente viável sim. O Expo Guará, acredito que tem que ser estudado, mas eu vejo com bons olhos, certamente, acho que é também um potencial para o turismo de negócio, para trazer captação de negócios, de investimentos na cidade, então acredito que seja importante. A outra pergunta foi em relação à empresa de limpeza, né? Que ficou no lugar. Eu acredito que isso precisa fazer uma auditoria nesse sentido, avaliar contratos. Acho que a primeira coisa é ter uma revisão geral de contratos públicos, né? Uma questão de uma certa revisão na administração pública, choque de gestão, mas
eu vou defender uma questão aqui, José Eduardo, que eu acho importante. A terceirização, privatização de serviço, a privatização acho que tem que ser totalmente colocada fora de questão, mas a terceirização de serviço ela tem que ser sempre muito pontual e episódica e absolutamente necessária. Quando se trata de um serviço muito especializado, alguma coisa que acontece em um momento específico ali do tempo. Então, tem que sempre preferenciar fortalecer um serviço público que seja digno, bem gerido e com transparência e participação popular. Então, acho que isso que é fundamental. Então, vejo com bons olhos, sim, a rescisão pontual desse contrato para outras formas de gestão e passam também pela realização da frente de trabalho. Candidata Maria Lúcia Gonçalves, moradora do bairro São Manuel, mandou para o nosso WhatsApp o seguinte questionamento sobre os conselhos municipais. Segundo ela, tem conselho que só funciona no papel e pergunta se o candidato pretende fortalecer os conselhos já existentes do município ou criar novos. Perfeitamente. Isso está presente no plano de governo em vários momentos, sim. A construção, fundação de novos conselhos, como, por exemplo, o Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial e outros. Mas o fortalecimento dos conselhos eu considero fundamental. O conselho tem que ser um instrumento deliberativo para a construção das políticas públicas. Dentro do conselho estão as pessoas que têm um conhecimento técnico, que têm uma vivência cotidiana, que conhecem bem a realidade daquele segmento que está ali representado. Então ali nasce, muitas vezes, a possibilidade de novas políticas públicas. Ali nasce o mapeamento das condições da cidade. E realmente hoje há muitos conselhos que funcionam no papel. Há conselhos que desempenham, por vezes, um trabalho importante. Eu sou conselheiro de cultura em Guaratinguetá, acho que você mencionou no começo. Os conselhos não são ouvidos pelo poder público, então você não consegue ser ouvido pela secretaria, pela prefeitura, correspondente, né, àquele segmento. Então, sim, certamente tem de ser fortalecido. Nós defendemos a criação da Casa dos Conselhos, com acessibilidade, com divulgação ampla para a população dos atos dos conselhos. É um instrumento fundamental de representatividade popular, de participação da população nas decisões do poder público, com certeza. O senhor citou também a questão no plano de governo do orçamento participativo, também já falou um pouco a respeito. Como que funcionaria na prática também essa proposta e no que ela se diferencia do que existe hoje das audiências públicas de orçamento, por exemplo, que muitas vezes tem baixa adesão da população? Exatamente. Então já existe uma previsão legal, né, José Eduardo, em relação a esse tema. As audiências são feitas, mas é uma coisa muito pro forma, né? Divulgado em cima da hora. É tudo meio que feito de maneira a diminuir a participação popular. Então, isso tem que, de certa maneira, também ter uma formação de público, né? Eu acredito que tem que ter uma comunicação eficaz, no sentido de, primeiro, evidenciar para a população, olha, a audiência vai discutir tal e tal tema, tem que fazer uma certa campanha nesse sentido, no sentido de formar esse público, de atrair também a população para a participação efetiva. Hoje as audiências são assim um pouco para inglês ver, né? Então acho que isso tem que ser mudado para justamente ter a população aí nas rédeas justamente do orçamento para decidir para onde e como tem de ser gasto o recurso público. Candidato, a gente teve no começo um problema com o áudio, então agora eu vou refazer a primeira pergunta e depois a gente tem mais 1 minuto e meio para as considerações finais do senhor. Então eu pergunto o que motivou o senhor concorrer à prefeitura e se sente preparado para esse desafio. Me sinto plenamente preparado para esse desafio que se apresenta, né? Um momento agora muito intenso, que é o de campanha. E a demanda foi a seguinte, eu cresci em Guaratinguetá, nasci em Guará, e vejo os mesmos grupos políticos se sucedendo no poder, a cidade um processo de estagnação muito grande que a gente observa aí ao longo da minha vida, nos últimos 30 anos aí, mais ou menos a mesma coisa. Hoje, os meus adversários representam ou uma continuidade da atual gestão, que se arrastou aí por 8 anos, todo mundo está insatisfeito na cidade com ela, ou a volta para o passado, também de gestões que não deram certo, que não promoveram o desenvolvimento efetivo da cidade. Eu não tenho compromisso com esse grupo político, nós representamos o poder da juventude e da renovação efetiva da nossa política. Agora a gente retoma então aqui o nosso contador para o tempo adicional do candidato de 1 minuto e meio, reforçando que esse tempo adicional se refere à primeira pergunta que nós fizemos, que ficou sem áudio para quem está nos acompanhando pelas plataformas digitais. Então, para que haja a igualdade também, que a distribuição de tempo seja igual entre todos os candidatos, para que não haja prejuízo, a gente também vai agora retomar 1 minuto e meio e o candidato aí então poderá fazer as suas considerações finais. Candidato, o tempo é do senhor. Perfeitamente. Primeiro agradeço à Rádio Pop, parabenizo pelas campanhas que têm sido feitas no sentido de conscientização da população em relação à importância da arena política, né, do debate, da participação no processo eleitoral. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje falando e me dirijo à população dizendo, primeiro, entenda, para que a população esteja
reflita nesse sentido, de que a participação popular, a participação política e a luta política, elas devem ser processos permanentes. Eu acredito e defendo muito nisso. Estou no momento em campanha, estarei fora de campanha também participando das lutas políticas. Só a luta, efetivamente, é que vai mudar a vida. Só a participação popular, só a luta do povo pela transformação social, por uma sociedade mais justa e mais fraterna e com dignidade, com serviço público digno, atendendo a todos, mas, sobretudo, a quem mais necessita. Então, é isso que eu defendo e acredito. Uma população que tenha acesso pleno, que tenha o direito à cidade, um serviço público digno, um servidor público valorizado, os equipamentos públicos em pleno funcionamento, uma cidade limpa, arborizada e acessível, oferta ampla de cultura e oportunidade de formação e de trabalho digno para a população. É isso que eu defendo, acredito e estarei de maneira contínua à procura desses objetivos junto com a população. Obrigado, candidato Thales Gaian, do PSOL, hoje conversando conosco aqui no Jornal Regional. Lembrando que a gente finaliza hoje, então, essa série de entrevistas. Recebemos ao longo da semana todos os candidatos de Guaratinguetá e, claro, temos também uma nova oportunidade para você, ouvinte, internauta, eleitor de Guaratinguetá também, ter um encontro com as propostas e projetos de cada um dos candidatos. Será